Olá, pessoal. Meu nome é Bruna Santiago, sou advogada pública municipalista, professora especialista em licitações e contratos aqui na Faculdade de Direito 8 de Julho, e venho falar com vocês sobre um tema interessantíssimo hoje à luz da Lei 14.133, a nova Lei de Licitações, que está lá no artigo 23 dessa normativa legal, que é a pesquisa de preço, né? Anteriormente, a Lei 8.666, a antiga Lei de Licitações, não previa de forma específica, não trazia como deveria acontecer essa pesquisa de preço. E a pesquisa de preço nada mais é, né, do que a pesquisa feita no mercado para definir o valor estimado da contratação. E a nossa nova normativa legal, que é a Lei 14.133 de 2021, ela traz de forma específica, lá no artigo 23, todas as fontes de pesquisa de preço, né, para que nós possamos chegar ao valor estimado da contratação. A pesquisa de preço, a gente tem que ter bastante cuidado para que não haja o sobrepreço ou um superfaturamento, e devemos identificar, na verdade, utilizando todas as formas previstas lá no artigo 23 da Lei 14.133 para se chegar ao valor estimado da contratação. O artigo 23, ele me traz lá no parágrafo 1º 5 fontes variadas, né, de preço para aquisição de bens e serviços comuns. Ele me traz no inciso 1 a fonte de pesquisa direta no PNCP, né? Tenho também a opção em contratações similares de mídia especializada, a contratação, a pesquisa direta com o fornecedor e através de notas fiscais eletrônicas. Porém, um dos parâmetros que ele utiliza e cabe essa observação, ele traz que essa pesquisa, com base no parágrafo 1º do artigo 23, ela pode ser feita de forma combinada ou não. Ou seja, eu posso utilizar uma fonte de pesquisa, né? Ou posso utilizar mais de uma fonte de pesquisa, 1, 2, 3, 4, ou então todas as fontes de pesquisa. A grande novidade é que a Lei 14.133, lá no artigo 23, no inciso 4, me traz a possibilidade da pesquisa direta com o fornecedor. E quando ele me traz essa fonte de pesquisa de preço, ele diz que tem alguns requisitos. E quais são esses requisitos? A pesquisa direta com o fornecedor tem que ter, no mínimo, 3 fornecedores, tem que ter uma solicitação formal. A lei não me diz qual o ato de formalidade, ou seja, através do seu regulamento, você pode prever se através de solicitação, né, por e-mail ou de ofício, dado o recebido pela empresa a qual você está cotando. Me traz também a possibilidade de tem que ser no mínimo 3 fornecedores por meio de solicitação formal. Me traz uma validade que é em relação a esses 6 meses. E um dos outros requisitos que eles me trazem, 3 requisitos, que é a solicitação formal, no mínimo 3 fornecedores, tem que ter essa observação em relação à validade, e eu tenho que dizer o porquê da escolha desses fornecedores. Então, hoje deve ter a justificativa por parte da administração, o porquê que estou escolhendo estes fornecedores, por exemplo, a empresa A, B e C, e não nenhuma outra empresa no mercado. Um fato super importante é verificar também se a empresa que você está cotando, ela tem KENAI que corresponda, né, ao objeto, à sua pretensão contratual. Então, é algo muito importante também a ser observado. Lá no parágrafo 2º do artigo 23, ele me traz as possibilidades quando se refere a obras e serviços de engenharia. Mas um fato interessante e a diferença é que no meu parágrafo 1º eu falo que é de forma combinada ou não, e no parágrafo 2º ele me traz que eu devo seguir uma ordem. Então, o que for correspondente é a primeira fonte, né, de pesquisa de preço do parágrafo 2º, quando for obras e serviços de engenharia. O que for correspondente a tabela SINAP, eu utilizo o SINAP, o que for correspondente a Cicro, eu utilizo, né, o Cicro, e trago também 3 outras fontes variadas de preço, que é a contratação similar,
mídias especializadas e notas fiscais eletrônicas. Veja que o artigo 23, o legislador, ele suprime do parágrafo 2º a possibilidade da pesquisa direta com o fornecedor. Porém, recentemente, o nosso Tribunal de Contas da União se manifestou, trazendo essa possibilidade de pesquisa direta com o fornecedor quando se trata de obras e serviços de engenharia. E é um fator que é importante ressaltar, que cabe também uma regulamentação considerando todos os critérios, né, da normativa do seu órgão. Dito isto, é importante considerar todos os parâmetros estabelecidos lá no artigo 23 da Lei 14.133, tendo em vista que hoje uma pesquisa de preço, ela define o valor estimado da contratação, o que ela deve ser feita, né, da melhor forma possível. Inclusive, hoje os tribunais, os órgãos de controle externo já se movimentam e falam no sentido da pluralidade em relação ao uso das fontes, né? Quanto mais fontes variáveis se faz o uso da pluralidade das fontes de forma combinada, você terá uma pesquisa de preço mais fidedigna, né? Então, o valor estimado será de fato conforme o praticado pelo mercado. Fica a dica.